Essa só saiu agora. Isso é a renúncia. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Renúncia, o lugar onde as conversas de café ganham vida. Eu sou o Del e estou aqui com o meu amigo Russo. Olá, Russo. Muito boa noite. Muito boa noite, Russinho. E estamos Como estás? Tudo bem? tudo em ordem, tudo em ordem. É o que importa. Mais uma semaninha, finalmente É verdade. fim de semana, dá para descansarmos um bocadinho. É verdade, sim senhor. E estamos empolgados por te ter connosco. Neste podcast vamos explorar temas atuais, compartilhar histórias e opiniões e esperamos que te sintas como se estivesse sentado connosco numa mesa de café. Prepara a tua bebida favorita, com algum critério se estiveres a trabalhar, relaxa e vamos começar. Rocinho, alguma renúncia que tenha ficado aí pendente da semana passada? Algum alerta? Ora bem, não me foi chegada nenhuma renúncia. Acho que é recorde esta semana, correu bem. É recorde, é recorde. Pelo menos daquelas assim mais... Pelo menos daquelas já descarada, não houve críticas, não houve ninguém que nos dissesse alguma coisa. Sim, muito bom. Bom sinal, bom sinal. Avançamos para o primeiro naipe russo. Sim senhor. Vamos lá. Então, naipe de copas. Sempre relacionado com temas aqui do nosso cantinho, do nosso país. E para esta semana decidimos abordar o primeiro ponto dos Louros. Que, para quem não conhece, é a designação que a nossa Seleção Nacional de Rugby é conhecida. Em novembro de 2022, e após um empate com os Estados Unidos da América, Portugal agarrou a última vaga disponível para o Mundial de Rugby de 2023 na variante de 15 jogadores, que decorre agora de 8 de setembro a 21 de outubro em França. Esta é a segunda vez que a nossa seleção se qualifica para o Mundial, tendo outra vez sido em 2007 no Mundial também disputado em França. Na altura não conseguimos qualquer ponto nos 4 jogos realizados, tendo acabado com um ponto de bónus atribuído. Desta feita, a nossa seleção, que relembro ser a única seleção amadora do Mundial, conseguiu no passado sábado, dia 23 de setembro, um feito histórico, ao conseguir empatar a 18 contra a Geórgia. Estivemos quase a alcançar a vitória, depois de termos ido para o intervalo a perder 13-5. Na segunda parte demos a reviravolta para 18-13, a Geórgia empatou nos últimos instantes e no seguimento falhamos uma penalidade no último lance do jogo que nos teria garantido a vitória. Tenho a certeza que quem assistiu ao jogo como eu não ficou indiferente ao espírito de entrega e de luta que os nossos atletas nos presentearam. Presente no grupo C, juntamente com o país de Gales, Geórgia, Austrália e Fiji, ainda temos mais 2 jogos pela frente, sendo o próximo no dia 1 de outubro contra a Austrália e o último dia 8 de outubro contra as Ilhas Fiji, que, se não estou em erro, já se qualificaram hoje. Independentemente... Foi, não foi? Ok. Foi. Ok. Independentemente do resultado, esperamos que este feito ajude a dinamizar a modalidade e atrair mais pessoas para a sua prática. É dos poucos desportos que não necessita de um físico propriamente elegante e definido para a sua prática. Por isso, não há desculpas. Rocinho, já que falámos do apoio às modalidades que não o futebol, achas que é desta que pelo menos o rugby vira profissional? Olha, antes de mais, deixa-se saudar a presença de Portugal em França pela segunda vez. Uma seleção amadora que, com todas as suas dificuldades, no mínimo, tenta demonstrar a nossa garra portuguesa por esses campos. A seleção com mais impacto naquela seleção, sempre no início dos jogos, quando o cântico do hino português, a portuguesa, a vontade e a garra com que cantam esse símbolo do nosso país é de colocar as pessoas em lágrimas. É de outro nível. Sem dúvida alguma. Se podem não ser os mais elegantes, podem não receber os maiores ordenados, são
conjunto de jogadores amadores, mas que demonstram toda a garra que nós temos. Verdade. Assim sendo, se acredito que Portugal vai ter sucesso, se calhar não acredito, infelizmente, porque mereciam. Sim, merecia, Infelizmente, mas porque mereciam. não é isso que temos que esperar deles, é verdade. Sim. Deles só espero que demonstrem tudo o que conseguem, que deem tudo dentro de campo e que demonstrem toda a sua garra. Para mim é o suficiente. Não posso criticar uma equipa amadora, salientar uma seleção amadora, e se não estou em erro, é a única. É a única amadora, presente. sim. Exatamente, a única presente em França. Não posso deixar de apoiar, apesar de se calhar os resultados não serem os que nós gostaríamos. São esperados, mas não é aqueles que gostaríamos. Sim. Relativamente à tua pergunta, para não nos perdermos aqui, relativamente ao apoio, eu gostava que fosse apoiado algumas modalidades sem ser o futebol. São modalidades que deviam ter um apoio mais forte e não o têm, e muitas das vezes são as modalidades que nos dão algumas alegrias por aqui e por ali. E nos fazem vibrar. É verdade. Tal como a canoagem nos traz algumas medalhas, tal como uma modalidade que tu mais à frente irás apresentar. Sim, é verdade. Nós teríamos o dever de apoiar estas modalidades com mais afinco. Não podemos equiparar-nos às outras seleções quando esta seleção amadora e só por si só sendo amadora não tem as condições que os outros têm. É verdade. No entanto, se em termos de apoio conseguíssemos apoiar com o mesmo afinco que os nossos lobos defendem aquele último metro antes de chegar ao ensaio, que eu até fico nervoso e me conter-se no banco. Eu digo-te uma coisa, pá. Aquilo é defender um metro como quem defende uma trincheira de guerra. Basicamente, aquilo quase que vale tudo. É um desporto de veras violento. Mas é engraçado que com o tempo, claro que não acompanho isto todas as semanas, nem todos os meses, claro como se deve que calcular. Claro. Mas foi-se ganhando o gosto por ver os jogadores nas exibições, nos jogos, nos torneios que conseguem ir, porque conseguiram mostrar, conseguiram cativar as pessoas. Sim. Com a garra que passaram para fora. Isto vem desde 2007, que eu lembro perfeitamente dos jogadores estarem a chorar com a mão no peito enquanto cantava a portuguesa. Sim. É extraordinário, e isso fez com que as pessoas se solidarizassem com eles. Sim. E temos aqui uma diferença brutal, que é, olha, comparando ao futebol, que é no rugby aquilo é extremamente intenso, é quase uma batalha campal, e eles no fim de cada jogada apresentam-me estar frescos. Ali, eu comigo, não aconteceu nada. No futebol vem uma rajada de vento, eles mandam-se para o chão e parece que vão ficar ali estendidos e nunca mais se vão levantar. Parece que não se salvam, eles já têm situações que eles vão para o chão e nós pensamos é encomendar a alma a Deus, a Deus e que Deus me leve, porque ele veio aqui um troço que nunca mais me levanta. É entrar a ambulância para o campo adentro, porque ele tem que ir já para o hospital. Sim, coitado do menino. Alguma coisa. É uma modalidade bruta. É uma modalidade bruta. A homem. É homem. Com todo o respeito. Pelas senhoras que nos ouvem. O sobrolho aberto a meter uma liga e siga babinho. Siga que eu tenho que defender aquele último metro. Não, é que aquele último metro. E também. Parece o Gandalf, pá. E já não e a verdade é essa, eles voltam ali como se não houvesse amanhã. Infelizmente não conseguimos a vitória.
numa penalidade foi, que me estava a doer a ouvir por causa dos comentários, porque o comentador do jogo só conseguia dizer que aquilo era fácil, que dali não se falhava e tal. Isto é tudo muito lindo. Por isso é que ele está na bancada. É mais fácil. O senhor que vai pontapear a bola, com certeza estaria nervosíssimo. Poderia, pela primeira vez, dar uma vitória num torneio desta envergadura. E, bem, é normal que falhe. E eu olhei para aquilo, que nem centrado estava. Foi assim, não, estava no canto, estava quase remadeiro. E parece que não, aquilo é a baliza do lado, começa a estreitar um bocadinho. Mas não tenho nada a acusar. Não, nada. Só tenho a saudar e a dar os meus parabéns. É isso, só dar numa fase final do Mundial, nós estarmos a uma penalidade de conseguir uma vitória. Que não nos vai para lado nenhum, é uma vitória do jogo numa fase de grupos. Exatamente. Sendo nós, como foi dito, uma seleção amadora, não é? Ali a tentar dar o nosso melhor. Quer dizer... E demos o nosso melhor. Não, sem dúvida alguma. Tu, como disseste na primeira parte, Portugal estará a perder 13-5. 13-5, ok. Parece que não. Virar para 18-13. Virar o resultado. Causam um empate e quase que ganhámos no final um pontapé de penalidade. É muito bom, não conseguimos, infelizmente, mas quando há aquele afinco não se pode gozar os jogadores. Quando dás tudo que tens em campo, exatamente, ninguém te pode criticar. Paciência. Agora, posso criticar a falta de apoio a estes jovens. Que acredito que alguns deles agora vão ter algumas propostas, possivelmente, depois destes Esperemos que sim. Espero bem que sim. Mas que não seja a nível internacional, para ganhar estofo, acho que fazia bem. Acho que temos ali muito potencial que, trabalhado individualmente a um nível superior, poderia depois, quando se voltar a unir da próxima vez como seleção, trazer alguns pormenores que pudessem fazer diferença em alguns jogos. Sim, sem sombra de dúvida. Concordo plenamente. Sim, fica aqui a nossa homenagem aos nossos louros. Acho que foi merecido. É engraçado. Completamente. Eu ia dizer que é engraçado porque são apelidados de lobos e o Bobo em Portugal que passou por passos da amargura, teve quase a ser extinto. Sim. E agora já revoltou e eles são a nossa Fênix quase, como o Bobo. Estão a revoltar, pode ser que eles consigam melhores resultados futuramente e quem sabe, se calhar ainda agora nunca se sabe se conseguimos ainda fazer uma vitória. É difícil, são duas potências do rei. Sim, mas uma já passou, se calhar facilita, pode ser que se consigam mais um pontinho, vá. É verdade. Veremos. Era bom. Rocinho, vamos a Naipe de Ouros? Vamos lá. Naipe de Ouros, sempre relacionado com um assunto mais económico. Para esta semana trouxemos uma notícia, ou baseamos aqui numa notícia, em que basicamente nos diz que o governo deve agravar a tributação autónoma dos carros elétricos. Ora bem, fazendo aqui um pequeno enquadramento, no ano de 2015, quando Pedro Passos Coelho estava no seu último ano de mandato, entrou em vigor com o Orçamento de Estado o projeto da reforma da fiscalidade verde. Dentre as medidas aprovadas, constavam incentivos para a aquisição de viaturas mais amigas do ambiente, nomeadamente elétricas e híbridas plug-in. A ideia seria passar das 20 viaturas destas gamas vendidas em 2010 para 1000 unidades a serem vendidas já no ano 2015. Pegando aqui exclusivamente nas viaturas elétricas, foi atribuída uma dedução do IVA para viaturas com custo de aquisição até 62.500 euros e isenção da tributação autónoma de ISV, Imposto sobre Lucro, e de IUC, o Imposto Único de Circulação.
Nesse ano foram vendidas 1.305 viaturas elétricas. Em 2022 foram vendidas 36.258. Portanto, temos aqui a tendência. Ainda mais agravado este ano, em que no primeiro semestre já foram vendidas quase 31.000 unidades, sendo que o valor do ano passado será certamente batido. Fiscalmente, no orçamento deste ano e pela primeira vez começaram as isenções a ser removidas, onde os elétricos que tenham custado mais de 62.500 euros começaram a pagar a tributação autónoma independentemente do ano de aquisição, pois a tributação autónoma incide na realização do gasto independentemente do ano da aquisição. E surge aqui a notícia que mencionámos, a 27 de setembro, publicada depois de um alerta da Deloitte, que indica que para o próximo ano deverão voltar a ser cortados os incentivos por forma a evitar a perda da receita fiscal. Sim, energia limpa, não é? Mas nem tanto. Não, também não vamos limpar isto tudo, não vamos limpar os cofres. Queres ver que Portugal vai ficar com uma frota, um parque automóvel todo elétrico? Sim. Com isto, eu acho estranho quando se cria incentivos de energia verde, cria-se oportunidades para pessoas conseguirem de certa forma cuidar do ambiente e da outra forma conseguir reduzir os seus custos, porque isto não é só o imposto. Se fizeres aqui fazer contas, tu também tens o imposto sobre a gasolina. Sim, e que o carro elétrico não paga, não é? Porque não consome combustíveis. Não consome combustíveis. Tu chegas a um ponto que o governo olha para os carros elétricos como uma fuga, entre aspas, que as pessoas estão a usar para não pagar tantos impostos. Não é? Uma fuga legal. Sim. Por isso é que era uma fuga legal. Sim. E isto causa-me alguma perplexidade. Porquê? Então, porquê estás perplexo? Porque neste momento foram aos carros. Os carros, como tu disseste, no primeiro semestre foram vendidos 31.000 e-strom. Sim, eu quando vi os números, Russo, eu fiquei, já? Pois, tu vês muitos carros na rua. Sim, hoje em dia sim. Não, é que isto está quase exponencial. Não é? Tu vês, não é? Em 2010 foram vendidos 20 elétricos e plugins combinados. Sim, mas também temos de pensar que 2010 era o início. Era o início. E ninguém acreditava, não é? Sim, nem todas as marcas tinham fiabilidade. exemplares, modelos capazes de trabalhar só elétrico. Porque híbrido já existia quase em todos. Correto. E tu olhas para estes números e tu pensas, ora bem, primeiro semestre 31.000. Vamos partir do princípio que no segundo semestre acompanha o primeiro. Sim. Vamos para os 60.000. Números redondos, 60.000 carros em que não pagam o imposto automóvel, 60.000 carros que não pagam combustíveis fósseis, ou seja, não pagam impostos sobre combustíveis fósseis. Tens 1.000 carros que estão isentos de alguns benefícios que têm, 60.000 carros que eu vou tirar o número, eu vou atirar mesmo. Estamos aqui. Lança, como quem lança uma carta. Destes 60.000 carros, possivelmente 50% serão empresas que os compraram e se calhar eu até tirava mais. Sim, mas eu não quis ser exagerado. Sim, conservador, sim. Sou muito conservador. 50% destes carros serão de empresas que compraram porque tinham benefícios, porque muitas das vezes em questões de mobilidade estariam melhor servidos com o carro a combustível fóssil. Por causa de deslocações, porque tu se estiveres a fazer muitos quilómetros por dia, um carro elétrico não tem essa capacidade e vai necessitar de carregamentos. Certo. Ou seja, todos estes benefícios vão fazer com que as pessoas voltem para trás. Vão deixar de apostar
neste carro, se tu puseres numa balança equiparada entre um carro que vai pagar os mesmos impostos e que esteja na dúvida para que lado vão pender, eu Sim. acredito que vão voltar a pensar em comprar um carro a gasolina, gasóleo. Não, é que tu vês aqui uma tendência, não é? De, ok, já vimos que este ano já houve tributação autónoma, para o ano poderá haver novamente redução dos incentivos fiscais. Sim. Começa a ver aqui uma tendência do género. Será que daqui a 5 anos isto já não está a ser taxado ao mesmo valor que um carro a combustível fóssil? Pois, eu acho que o caminho vai ser esse, vai ser taxá-los ao mesmo quase patamar que um carro que funciona com combustíveis fósseis. E isto vai fazer com que As pessoas voltem atrás. as pessoas voltem outra vez para trás. Então, os benefícios, os incentivos, tal como o nome indica, é um incentivo, é um empurrãozinho. Olha, vai por aqui que nós ajudamos um pouquinho. Exatamente. Não poluís o ambiente, não Tudo há tantas doenças, sim. não é? Pois, Poupas mas aí. imagina-te que eu escolhi o pensamento que eu tive quando vi o tema foi, Já não vou comprar o meu Tesla. pois, é mesmo por isso só. Não, porque não tenho eletricidade em casa, funciona tudo à luz da vela, por isso não dá. Não consegue. Não consigo. O que é que acontece? Tu vês que os incentivos transformaram-se em impostos, correto? Sim, vão sendo retirados. Sim. Porquê? Porque estava a fazer falta na carga fiscal. Ou seja, a carga fiscal não estava a ter resultado nos carros. Sabes qual é que é a carga fiscal dos carros? E agora? Não. É só uma parte. Mas a carga fiscal O Estado em, assim, em tudo. Tudo que é relativo ou seja, automóvel. combustíveis, E impostos. sim. Sei lá, já nem sei quantos é que são. E a única coisa. É dobrar. Dois iguais. Pois, Nós estamos tops. eu só não sei se as receitas de IVA contemplam este montante ou não. A carga fiscal, ou a receita total deste tipo de carga fiscal é de 60 mil milhões de euros ao ano. As receitas com a carga fiscal automóvel correspondem a 10% da receita total. Portanto, são 6 mil milhões. 6 milhões. 6 mil milhões. 6 mil milhões, exatamente. Só aqui um dado. Mas e isso engloba também depois as manutenções, reparações? Não. Ou é só mesmo na venda? Não, o que o Estado arrecada com a carga fiscal de impostos e taxas. É como eu te digo, Ok. eu creio que o IVA aqui não esteja a ser considerado, mas que depois entrará precisamente nas reparações e tudo mais. Ok. E a minha questão agora aqui é esta. O Estado viu, a receita fiscal reduziu e nós estamos a incentivar. Quando é que começaremos a taxar bicicletas e trotinetes? É a minha Acho que sim. pergunta. É a minha pergunta, porque as pessoas se estão a fugir dos impostos e da carga fiscal que têm devido às dificuldades que todos sabemos diariamente no panorama atual, até quando não se vai abrir uma lei, olha, o pessoal começou a andar todo de bicicleta para ir trabalhar e o pessoal vai todo de trotinete elétrica para ir trabalhar. Vamos taxar. Sim. Aliás, a Câmara de E Lisboa sei que até estava era a remover as trotinetes elétricas que lá têm, por isso. Ou a limitar. Mas das empresas. Das empresas, sim, estou a brincar. Pois, mas e se as pessoas começarem a optarem por comprarem uma? Não, a sorte deles é que o nosso país é todo acidentado, é só montanhas e vales. Porque se fosse plano, como a Holanda. Ai. Eu achei graça. A sorte deles. Pois é, a Mas o sorte azar é deles. nosso. O azar é nosso. É que, tipo, Ora. É o yin só e o yang. Não. Só não acontece mais tu optares por uma opção destas. Eu acho que nem é por geografia. Então. Tem mais a ver com a distância que as pessoas estão para se poder ir para algum lado. Ou seja, repara bem, tu cada vez te afastas mais para poderes comprar uma casa, se conseguires arranjar uma casa, se houver. Certo, correto. Estás a assistir ao êxodo urbano. Exatamente. Se tu te distancias cada vez mais do teu trabalho para conseguires ter uma opção de comprar uma casa e já não é uma questão de preço, é conseguires comprar uma casa. Sim.
tu depois, os teus meios de locomoção têm de ser outros. Já não, os transportes públicos é o que é. Isso é tudo muito bonito, os transportes públicos, mas é nos grandes centros. Porque o resto das cidades, os transportes públicos têm 1 por hora, quando tem, se tiver. Bem bom. Dá graças à Valp. E um desses por hora é escobar. Sim, vai carregar de miúdos, tu, se estiveres numa freguesia, tu tens um de manhã para ir, um de manhã para vir. Um à tarde para ir, um à tarde para vir. Pois, e essa é assim que eu estava a pôr a questão. Tu se deslocas para mais longe para conseguires ter uma casa se houver. Transportes públicos é o que é. Os carros são taxados, tu compraste um carro elétrico porque ias pensar que ias ou não ias ter tantas despesas ao final do ano. Sim. Em taxas e taxinhas, afinal já vais ter. Tu soluções, ora, vou começar a dar bicicleta ou trotinete, vamos taxar estes gajos, porque anda na estrada, tem de ser taxado. Sei, isto fez lembrar uma senhora idosa aqui da minha terra, que já há uns anos valentes, eu nem sei se a senhora é viva, que me diz o seguinte: isto qualquer dia eles começam a taxar o ar que nós respiramos. E não está longe disso, a senhora. Começa a achar que não estamos muito longe disso, realmente. Porque tu ou seja, se tu usas a falha de valor, isto não estava a funcionar como devia de funcionar, porque fiscalmente estava-te a reduzir a entrada de dinheiro. Sim. Tu qualquer dia, como justificação, as pessoas vão começar a andar de outros meios, vamos taxar esse também. Sim. Anda sempre atrás. Ou seja, parece uma carraça russo. Olha, e agora vem outra questão. Tu tens 60 mil carros a ser vendidos por ano, todos têm baterias. Como é que nós conseguimos comprar barcos sem? Por isso é que eu te falei do Tesla. Mas eu não é uma demanda muito grande. É uma demanda muito grande. Porquê é que as pessoas não compram carros sem baterias? Carros elétricos sem bateria. Exatamente. Não é? Não é? Olhamos para cima e vemos o exemplo e fazemos igual. Olha, pode ser aí a solução. E pô-la a trabalhar com o motor do empilhador, não é? A meter lá um motor de uma retro que é para puxar mais. Ter melhor dos dois mundos, não é? Eu olho para isto e fico mesmo preocupado. É como tu dizes, qualquer dia está-se a ser taxado o ar que respiramos. O sol já não é de todos. Exatamente. O provérbio é antigo e diz: sol quando nasce para todos. Não é bem de todos. O vento pelos bichos também não, porque se tu agora quiseres meter uma éolica no país, dizem-te: não, que estas zonas já estão todas ocupadas e não há vento em mais lado nenhum. E olha, à minha volta vejo aqui uma data de montes e eu digo: porra, não há vento. A água e os rios, ou seja, os rios e os mares, também não é de todos. Aquilo. E qualquer dia, mesmo a casa, não é bem nossa. Já não é. Então, todos os anos pagas um imposto para ter uma casa que é tua. Não é um imposto, é uma renda, sim. Uma renda, sim. É verdade. É uma renda. Como é que se dizia? A 10ª, não era? Era a 10ª. Eu não sei se. Eu lembro-me disso, eu ouvi falar nisso, mas não sei se a 10ª se referia a esse imposto. Não, era, porque chamava-lhe a 10ª, mas os mais antigos diziam a 10ª. Por isso. Será porque era no 10º mês? Não sei. Pai, não queria meter uma renúncia já aqui no segundo tempo. Eu também não meti, eu disse, tu questionei. Será que era? Questionei. Mas acho que poderá estar relacionado com isso. Acho que sim. Então, e o que é que fiz este mês? Tenho a 10ª. Vou pagar a 10ª. Olha, vamos a ver o que é que irá daí. O orçamento também só estamos a falar com base num report, não é? Num alerta lançado pela Deloitte. O orçamento de Estado só será entregue a 10 de outubro, portanto, veremos. O Ministro das Finanças foi questionado e não comentou o assunto. Ou o Jornal Eco, que foi quem fez uma das reportagens, disse que não conseguiram chegar à fala com ele. Portanto, veremos. Também já não falta assim vamos aguardar. Para o dia 10. Vamos aguardar. Olha, e enquanto não se paga imposto, não é? Por aguardar? Por aguardar.
Não se paga porque senão nós ainda recebíamos dinheiro. Ou que guardámos nessas instituições Nas públicas. finanças. Eu ainda recebia dinheiro. Se não queiras, pode aguardar. Não. Fica para outro tema. Fica para outro podcast. Sim. Só com o tema aguardar. Aguardar, exatamente. Não há mais, é só o tema, é o baralho todo. Aguardar. Aguardar. Muito bem. Rocinho, vamos ao próximo? Vamos. Eu este vais gostar, que eu sei. Eu gosto deles todos. Eu sei que sim, mas este é a tua praia. Vamos para o tema de espada. Tu pões muita pressão Não ponho sobre nada, mim. pá. Eu ponho E depois eu tenho medo. pá. Eu tenho medo de cometer renúncias e ando a semana toda a verificar o que é que disse. Mas tu falas com reportes tidos ao minuto do local. Sim. Portanto, quanto a isso, meu amigo, é o que é. É o que temos. E não paga imposto. Para já. Olha que o senhor dono dessa que ele quer pôr a pagar. Quer. Confia. Quer. Ora bem, com isto, passamos ao naipe de espadas, sempre relacionado com temas geopolíticos. E para esta semana trazemos o Kerch on Fire. Não. O ataque ucraniano na Crimeia. A 22 de setembro foi lançado um ataque ucraniano ao quartel-general da frota russa do Mar Negro em Sevastopol, na Crimeia, onde os ucranianos afirmam que 34 oficiais foram mortos, entre eles o almirante Viktor Sokolov, e terão ficado feridos mais de 100 militares. Isto foi o que se abordou já na sexta-feira passada. Entretanto, eu sei que houveram bastantes desenvolvimentos durante esta semana. Sim, como é que estão a correr as coisas para aqueles lados? As informações que surgiram logo após o ataque foi que supostamente, e digo isto supostamente já a antecipar o que vou dizer a seguir, o almirante Sokolov teria sido morto nesse ataque em Sevastopol. Entretanto, teria sido mesmo confirmado pelos serviços de informações ucranianos que ele teria morto. E de um momento para o outro aparece o Sr. Sokolov a fazer vídeos de entregas de honras militares, medalhas. Não e pode. É verdade, ressuscitou dos mortos, outra Fênix. Engraçado é que depois de uma análise melhor ao vídeo, não se consegue perceber se realmente está vivo ou não está, porque dá asos a parecer que é uma edição. AI? Ou seja, Artificial Intelligence? é possível. Eu queria, bom, desde já salientar uma coisa. Primeiro, fala que eu vou ver aqui no telemóvel o vídeo. Vai falar. A informação que os próprios serviços secretos ucranianos têm que ter sobre o que se está a passar. Eu acredito que uma reunião altos cargos militares, ainda para mais em guerra, seja de extremo secretismo. Combina, não é? Eu acredito que seja. E que seja num local guardado e protegido por sistemas que possam realmente atuar. Ou pelo menos longe do foco. Sim, não é? ou pelo menos longe. Eu nem precisa de ser longe, porque eu acho que eles nem pensam, nem põem essa questão. Porque tem melhor serviço. O sentimento russo é que estará acima de toda a gente. E não acreditam muitas vezes na potencialidade dos outros ou da inteligência das outras pessoas. Ou que os seus equipamentos falhem, não é? Pois, eles devem confiar muito nos equipamentos, mas acho que nunca os testaram. Os outros também confiavam no F-35, mas adiado. E ele foi indo e nunca mais parou. O que acontece é que este tipo de reuniões, que devem ser secretas, que reúnem altos funcionários e oficiais, exatamente. Oficiais, sim. Acredito que tenham todo um nível de secretismo alto e que devem ser protegidas. E a minha questão aqui sobrepõe-se pelo facto de como é que conseguiram ter essas informações e depois como conseguem desencadear um ataque lá com 2 mísseis Shadow. O segundo foi filmado até a cair. Okay. E
que não há uma proteção eficaz novamente sobre estes mísseis. E eu continuo com a questão que tinha. E depois que sou um pouco repetitivo e custa-me ser. Mas a verdade é esta. Ou os mísseis são muito, muito bons, ou aquilo que se apregoava das armas de defesa russas Que eles não andaram está a vender a outros muito países bem. como sendo top 10, não é? Não está a funcionar, possivelmente. E depois nem isso, russo. Quer dizer, a reunião foi dito pelos ucranianos no quartel-general da frota do Mar Negro. Aquilo deverá ter um bunker. Quer dizer, há mísseis a cair e não são sirenes, pelo menos para eles se esconder. Se existirá um bunker, com certeza. Se a reunião nunca iria ser lá, porque já viste E as sirenes não tocam? o feeling, já viste o feeling, o sentimento que darias? Ora, onde é que vai ser a reunião? Vai ser lá embaixo no bunker. Não, mas quer Não dizer, estás a sirenes passar a tocar. melhor mensagem, de certeza. Não é isso, sirenes a tocar. Gente, vamos fazer uma pausa, vamos para o bunker, não é? Ordenadamente. Pois, Os mais graduados à frente. Se os mísseis forem detectados a tempo, digo eu. Pois é. Não sei, é questão. É mesmo essa. Eu acho Russo, que eu estou a ali ver é uma aqui coisa falha. o vídeo. Lá, o homem não se mexe. Pois, tu tens dois vídeos. Tens um que é uma reunião em que Não, estão, o homem está em pé com uma câmera um bocadinho em baixo na zona da cinta, a eu não apontar te vou para dizer, cima. eu não te vou dizer o que é que me assemelha a essa parte branca atrás da cabeça. Parece a imagem que está deitado numa plataforma Exatamente. retangular feita de madeira. O homem não se mexe, pá. Ele nem pestaneja. Não. A questão é, esse foi um dos vídeos. Depois há outro que ele está numa cerimónia a entregar umas medalhas em que se tu amplias a imagem consegues perceber que há ali cortes feitos que não cortes, ou seja, cortaram aquela imagem, mas ainda sobrou partes que deviam ter sido removidas e não foram. Frames, ok. Exatamente. E é tudo assim um bocadinho estranho. Ok. Uma curiosidade, aquele espaço, aquela unidade militar em Sebastopol que foi atacada, é uma unidade que em 2015 terminaria o contrato de arrendamento. Isto porquê? Porque a quando isto é um pouco mais de história, mas a Também quando estou com problemas de habitação. Não. Quando a divisão dos territórios em 92, não é? Se não for a memória. 93, 94, Sim. quando a divisão e o acordo dado, como a Rússia não tinha uma base marítima, uma base que servisse às forças marítimas russas, eles iriam abogar aquela unidade em Sebastopol à Ucrânia. E esse aluguer terminaria em 2015. Em 2015, sim. Em 2014, quando a invasão da Crimeia, essa foi uma das bases que primeiramente foram retiradas à Ucrânia. Sim. E a partir daí o arrendamento continuou. E está aqui uma boa solução para o mercado arrendatário em Portugal. Expropriação. Ok. Já estou por tudo. Olha, dia 10, como nós falámos, vem notícias, mas isso é para um outro naipe. E então, ou seja, aquela base militar é bastante importante porque era uma das principais que tinha uma doca seca que podia comportar navios de grande porte para reparações e manutenções. E por isso é que é bastante importante ali naquela zona do mar para poder ter um controle marítimo de veras importante. Sim. Há necessidade de a bater. Ok. Não, faz sentido. E dada a proximidade, quer dizer, há sempre vídeos. Deve ser sempre da mesma janela. A quantidade de vídeos que eu vejo de mísseis lá a cair. É estranha a janela. Atenção às janelas que o pessoal não se segura bem e cai. Acidentalmente. É verdade. Não, entretanto, houveram mais algumas notícias que foram saindo. 26 de setembro, derrubada uma rede de espionagem russa em Kharkiv, no centro da Ucrânia. A 28 foi lá o Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, numa visita relâmpago. Surpresa. Exatamente.
No dia a seguir, não sei se com coincidência ou não, a Rússia anunciou o serviço militar para o outono, onde iriam ser recrutados mais 130 mil jovens. Atenção, que esse recrutamento, ao abrigo da Constituição Russa, eles não podem ser deslocados para missões especiais. Mas aquilo já é Rússia. Não podem ser enviados para missões especiais. Mas o que é aquilo? Aquilo já não é Rússia. Só estou a dizer isto. Pronto. Segundo a Constituição, não podem ser enviados para missões especiais. Eu falei contigo antes, há uns tempos, que havia uma diferença muito grande entre decretar a guerra por parte da Rússia. Sim. E uma missão especial, que foi o que eles invocaram para a invasão da Ucrânia. Sim, mas é que aquilo já não é uma missão especial, quer dizer, na semana passada falámos que houveram lá eleições. Ainda está designada. Pronto. Eles fazem um update. Eles fazem um update. Olha, se calhar ele não fez o update porque também ouvi falar ali de um avião secreto que foi para a Coreia. Então são os updates que eu já fiquei mal esta semana com o update, não quero falar mais de updates, está bem? Ok, tens razão. Não vamos falar sobre isso. Ainda estou a digerir esse update. de guerra. Mas muito bem. Não, mas Rocinho, aqui só em 60 segundos também para terminarmos o naipe. E na frente leste? Há algum desenvolvimento? Aquilo tem andado? Não tem? Frente leste tem-se capturado território, tem-se continuado a ganhar território. Já se passou as linhas defensivas e agora existe uma possibilidade de uma recuperação de território mais rápido. Mas tudo depende Quando é que chega o inverno? nível de... Pois, porque assim, muito possivelmente no próximo mês começará as chuvas, o alagamento do território, ou seja, as terras deixam de suportar a passagem de blindados. Sim. E eles começam a ficar presos na Alabama e vai ter que parar um pouco. A questão aqui é se a Ucrânia vai se entrincheirar ela para depois usando as linhas russas. Não, porque depois para se defender de uma possível contraofensiva russa no início do ano, quando ficar um tempo mais separado, ou se vai preparar para continuar a ofensiva para recuperar o território invadido. Ali ainda há muitas questões, só que é assim, tu agora paras, vai dar asos a que eles ponham minas naquilo tudo outra vez. Exatamente, voltem a entrincheirar-se, a preparar defesas para defender o território. O que se consta é que das duas possibilidades, neste caso existe uma progressão na recuperação de território a leste. Sim. Mas uma coisa muito importante seria a Crimeia. Sim. Ou seja, porque a Crimeia tem um significado histórico para o presidente russo e podia fazer com que, ou seja, descredibilizasse internamente se perdesse a Crimeia. Sim. E existem informações num blogger russo que normalmente não falha muito também, que existe a possibilidade da Ucrânia desembarcar em estilo Normandia, ou seja, com tropas apiadas na Crimeia para tentar reconquistar. Sim. Eu não acredito que eles façam isso, porque isso seria colocar carne para morrer, seria para entrar num ciclo que muita gente iria morrer na costa. Não acredito muito nisso. Acredito na questão de conseguires controlar logisticamente aquela ilha, e para isso é os barcos de reabastecimento, que estão sempre em constante tentativa de ataque ou de ataque. E a ponte. Tu, quando conseguires controlar os barcos de abastecimento e as pontes, tu dominas aquela ilha, porque aquela ilha vai ficar sem forma de subsistir. Não vai ter entrada de materiais. Eu acredito nisso. Acredito que eles vão tentar cortar as logísticas para depois fazer uma recaptura. Isto é a minha opinião. É o que faz também mais sentido em termos de, ou seja, custos, homens, custos de infraestrutura. Tu não precisas de
colocar gente para morrer tão agressivamente. É o que eu acho. Ok. Muito bem. E depois é engraçado que esta semana também, já agora, depois Sim, sim. Eu sei. esta semana foram celebrados diversos acordos com empresas internacionais para ou seja, a fabricação de componentes militares, quer seja de armas, quer seja de defesas Munições. de sim, armas, munições, tanques. A Rheinmetall disse que iria para a Ucrânia para fazer uma fábrica neste caso bélica, de produtos bélicos, para proteger a Ucrânia. O que difere ali é que a Ucrânia já não está a pedir afincamento de material, Sim. mas está a fazer protocolos com as empresas e com os fabricantes de forma a produzir para fora, mas a ficar também com material dentro. Ok. Ou seja, eles celebraram o protocolo com a Rheinmetall, celebraram protocolos com os Estados Unidos de produção de armamento. Ou seja, Sim. estão a começar a ficar de certa forma, ou tentar iniciar de certa forma, a autossuficiência a nível bélica. Não, e digo-te uma coisa, essas empresas também têm que ter um bocado de confiança naquilo que produzem, não é? Porque instalar uma fábrica bélica na Ucrânia, ou eles têm bons sistemas de defesas, ou não sei. Sim, no caso, o Rheinmetall, segundo se consta, disse que iria colocar ela própria as armas de defesa aérea que eles fabricam para defender a fábrica, para fabricar. Gosto. Ou seja, é preciso ter muita confiança naquilo que se tem. Veremos Faz-me lembrar um anúncio, de um tanque sueco que tem um grupo de pessoas na frente e o tanque vem a toda a velocidade e começa a e fica a 2 centímetros das pessoas. E depois a imagem passa para os senhores e nós confiamos naquilo que produzimos. E faz-me lembrar um pouco isso. Nossa, muito à frente. Muito à frente. Muito bem. Muito bem. Acho que ficou aqui um updatezinho. Ficou dentro dos possíveis. Não, ficou bom. Porque há sempre alguma coisa que Muita escapa. coisa. É normal. Que uma pessoa quer dizer e depois não lembra. É normal. Muito bem. Rocinho, vamos ao próximo tema? Vamos lá. Vamos então aqui ao naipe de paus. Conheces Osiris Rex? Não era um deus egípcio? Era. Era, não era? É a mistura do deus com o cão que eu tive. Um tiranossauro. Tiveste um tiranossauro em casa? Não, era um pastor alemão. O Rex, exatamente. Não, aqui relativamente ao Osiris Rex e à amostra do asteroide Bennu. Também poderia ser um nome engraçado para um cãozinho. Bennu. Osiris Rex, que é um acrónimo para uma missão de ciência planetária do programa New Frontiers da NASA, cuja finalidade é explorar o Sistema Solar, lançou a 8 de setembro de 2016 uma sonda que atingiu, a 3 de dezembro de 2018, a proximidade do asteroide carbonáceo Bennu, cuja composição química é aproximadamente a mesma do Sol e da nebulosa solar primitiva. Com o objetivo de perceber o que aconteceu antes da formação e evolução do Sistema Solar, os estágios iniciais da formação do planeta e a fonte dos compostos orgânicos que levou à formação da vida, esta sonda pousou a 20 de outubro de 2020, ou seja, 2 anos depois de ter começado a aproximar-se do asteroide, no famoso asteroide. Coletou amostras e a 10 de maio de 2021 iniciou a sua viagem de regresso à Terra, tendo a 24 de setembro caído de paraquedas numa base militar no deserto do Utah, nos Estados Unidos da América. No dia 26 de setembro, iniciou o processo de análise, com a abertura do recipiente, que continha as cerca de 250 gramas de poeira e restos de rocha coletadas, e vinha ainda com alguns extras agarrados ao recipiente, onde os cientistas encontraram pó escuro e partículas do tamanho de areia. Entretanto, a sonda não perdeu tempo e já arrancou de novo para explorar, desta vez em direção ao asteroide Apophis,
As primeiras descobertas sobre a amostra serão reveladas publicamente pela NASA a 11 de outubro. Esperaram que o Orçamento de Estado fosse entregue, a partir das 16 horas de Lisboa. Esperemos que não traga algo que possa levar à nossa extinção. Sim, tu achas que algum dia iremos mesmo verdadeiramente entender a nossa criação? Eu acho que tudo depende. Do ano em que estamos a falar, não é? Não, eu ia dizer da tecnologia que temos em mãos. Porque se pensares bem, Sim. tu cientificamente, se calhar, muito dificilmente irás descobrir. Porque eu acho que a nossa. E o começo parece mais filosófico do que. As respostas que nós temos para o nosso começo é sempre quase sempre filosófico ou religioso. É mais filosófico do que empírico, não é? Sim. Tu, cientificamente, tu consegues explicar algumas coisas, mas não consegues provar tudo. Certo. E no máximo consegues formular teorias, não é? Tu consegues dar explicações, mas não consegues provar tudo o que dizes. E fica muito difícil tu conseguires cientificamente provar seja o que for. Com a tecnologia que temos, não. Futuramente, se calhar num futuro próximo, não. Num futuro longínquo, tudo depende da tecnologia que possamos ter. Não? Porque tu, se reparares, em 20 ou 30 anos, a tecnologia evolui de tal forma que é imensurável a quantidade de informação que hoje podes obter em casa em comparação com aquilo que poderias ter há 30 anos atrás. Certo. Tu há 30 anos atrás, para teres a quantidade de informação que tens hoje, na hora, terias de ter uma biblioteca do tamanho da cidade. Sim. Ou seja, tu não posso dizer, tu há 30 anos, se perspectivasses o futuro atual, chamavam-te louco. Ah, sim? Aliás, esta semana celebrou-se, se não estou em erro, o nascimento ou o falecimento do Copérnico, não é? Que iniciou ou pegou de novo, não é? Porque há quem diga que aquilo já vinha dos tempos gregos, mas que reiniciou a teoria do heliocentrismo. Quer dizer, tu dizer que o Sol está no centro do universo, por assim dizer, do nosso sistema solar, quando tu estás na Terra e vês o Sol ir de um lado para o outro, eu não sei como é que o gajo não foi queimado vivo, mas junto com as bruxas. com as bruxas. Mas fazendo esse comparativo, não é? De uma coisa que agora igual, toda a gente já percebeu que funciona assim. Bem, isso não. Toda a gente funciona assim. Okay. Ainda há pouquíssimos tempos ouvia gente que dizia que a Terra era plana. Sim. Tipo, e que tinha gente ao redor de todo o globo, não era? Sim. Portanto, na própria página. Por isso, toda a gente, não envolves toda a gente, porque há muita gente que não, pronto, okay. Não é bem deste planeta. Sim. Eu acho que tu, para teres uma explicação melhor da criação do ser humano, ou tu tens uma máquina do tempo, tecnologia, ou tens uma tecnologia diferente que nós ainda não conseguimos ver. Ou seja, nós olhamos para o futuro e não conseguimos calcular que tipo de tecnologia é que poderá virar. Ou se porventura, e agora mete o chapéu de alumínio, faz favor. Okay. Ou se porventura se fôssemos uma criação de um ser, uma outra raça, de uma outra raça, somos um pet, deixou-nos aqui, olha, criei-vos aí, e foi. E voltar no futuro, vocês não passam e dar-nos a explicação. Porque senão tu nunca vais, eu acho que nunca vais chegar a perceber o início. Okay. Porque a teoria da evolução, sim, a teoria da evolução mostra-te que tu evoluís porque ultrapassas algumas dificuldades e essas dificuldades, quando estão a evoluir, conseguem ultrapassar e são os que ficam e os que passam os genes. Uhum. E explica-te a evolução, mas não te explica o nascimento. O nascimento, tu se tiveres um balde de roupa suja em casa, sim, propicia a criação de ratos. Pois. Eles nascem dali. Nascem. Isso era a teoria do. Já não me lembro, isso foi há muitos anos. Filosofia e ainda principalmente com o professor.
Principalmente com o professor que tínhamos, não deu grande sucesso essa disciplina. Foi bom, eu lembro-me disto, não é? Eu lembro-me, sim, também. Não, mas agora no registro mais sério, é um salto tecnológico. E não uns tempos atrás, olha, quando tivemos aqui o nosso convidado, o Pedro, falava-se da China e da Rússia e da Índia estar a chegar à Lua. Né? Nós já estamos aqui os Estados Unidos a ir buscar coisas a um asteroide em 2016, não é? Numa missão para recolher. E não te esqueças. Ele chegou, já o mandaram de volta para o outro lado. Não sei, enquanto houver investimento para isso, para se tentar perceber. Eu acho é que nós estamos a falar agora de algo que há informações. E o que é investigado e que nós não sabemos? Sim, claro. Não, isto aqui o bocado estamos a bater num tema que tivemos aí há uns semanas atrás, que eram os aliens. Não, os aliens. Sim, sabemos daqui que apareceram e daqui a uns anos é que vamos saber. Sim. E depois estamos a explorar o espaço. Fixe. Há que perceber, há que ter informações para ter mais conhecimento. Mas e a Terra? Os oceanos? O que é que vive lá no fundo? As alterações climáticas. Não. Tipo, questões de investigação. Questões de investigação. Tipo, o que é que tem no fundo do oceano? Ainda esta semana foi descoberta uma nova espécie de peixe ou algo no fundo do oceano também, algo que nunca tinha sido visto. Portanto... E agora lembraste-me outro tema que eu tive para trazer e eu não trouxe, mas agora encaixa aqui, já que falaste em espécies que se descobriram. Voltaram a aparecer esquilos vermelhos em Portugal. Uma espécie que estava extinta há vários anos. Há muitos anos. Ui, sério? Sim, verdade. Em Sintra. Um chipmunk? Não era um chipmunk? É ratos esquilos. Não, é mesmo esquilos. Ok, é bem. Ok. Por isso... Não, que há espécies extintas e em vias de extinção, isso há, não é? Isso está em causa, atenção. Sim, mas o que eu quero dizer é altamente tu conseguires reintroduzir uma espécie que estava extinta. Não é reintroduzir porque começou a procriar cá, se calhar que começou a ter fatores reprodutivos favoráveis e voltou. Alteração de habitat, quer dizer, isto demora anos largos. Sim. Para nos dar aqui uma renúncia. Quando falaste nisso, lembrei-me disso. Sim. Não, veremos o que é que esta missão traz. Espero que não traga aí nada que nos possa dizimar. Não é? O quê? Vírus? Sei lá, vírus? Qualquer coisa. Covid, novamente. Antimatéria. Coisas do género, sei lá. Antimatéria. Esquece. Aquela gosma preta que o Homem-Aranha apanhou e lixou todo. Lembras disso? Não vi esse. Era antimatéria? Aquela cena preta. Que não ficou preto? Sim. Lembro. Exatamente. Pronto, olha, imagina-te que bem junto. Eles apanharam umas poeiras no exterior. Os extras. Essas coisas quando no exterior tinha não sei o que, vai saber, foi alguém que ia apanhar aquilo, nem pôs as luvas e sujou aquela porcaria. Ou no isolou como deve ser. Uns grãos de tamanho de areia, pois, ao pó do deserto. Mas repara bem, o quão avançados também já estamos que chegou, retirou-se e enviou-se. Sim, a sonda não perdeu tempo. A rapidez que é que isto... Deve ter vindo uma mini e siga outra vez, que eu tenho que fazer. Falar em mini, é preciso pedir ao homem. Manda ver. Rocinho, com isto, dia 11, temos mais novidades. Vamos ao próximo? Sim, vamos lá. Siga. Ora bem, vamos para o nosso Astronfo, que é o que nós consideramos ser o principal evento da semana. E escolhemos este, dada a proximidade. E no seguimento, geográfica. E no seguimento da Vuelta, que é a formação do governo espanhol. Ora bem, fazendo aqui um enquadramento. A 23 de julho de 2023 decorreram
as eleições para as 15ª Cortes Gerais do Reino de Espanha, onde se elegeram os 350 deputados, bem como 208 dos 266 senadores. Após a reunião com todos os partidos políticos eleitos, o rei espanhol Filipe VI, onde até gosto da postura que ele tem adotado, apesar do nome de Filipe vindo de Espanha me deixar sempre de pé atrás por razões históricas, mandatou Alberto Núñez Feijóo como líder do partido mais votado para preparar a investidura, tendo este tido para isso um prazo de 2 meses para reunir uma maioria de deputados que o apoiassem. A 27 de setembro ocorreu a primeira tentativa de investidura, onde Feijóo deveria reunir uma maioria de 176 votos, que falhou, pois apenas alcançou 172 votos a favor, tendo tido os restantes 178 contra. Na sexta-feira, onde bastaria uma maioria simples, ou seja, que os votos a favor fossem mais que os votos contra, voltou a falhar, não tendo nenhum dos deputados que votaram contra na primeira tentativa se abstido nesta. Decorre assim, desde a passada quarta-feira, um período de 2 meses para uma segunda tentativa de formação de governo. Esta segunda-feira, o rei receberá novamente todos os partidos eleitos, exceto os independentistas que não reconhecem Filipe VI como chefe de Estado, onde este deverá dar a hipótese a Pedro Sánchez de formar ou de tentar formar o governo, algo que é dado como certo, pois o antigo primeiro-ministro, à partida, contará com o apoio parlamentar de uma maioria que estará garantida com o apoio dos independistas bascos e catalães, tendo este até dia 27 de novembro para conseguir a investidura. Se ainda assim, por alguma razão isto falhar, decorre um prazo de 47 dias para novas eleições, que serão marcadas a 14 de janeiro de 2024. Ora bem, isto lembra-nos algo que aconteceu pelas nossas terras, não é? O que é que tu achas? Primeiro de tudo, é legal. É o que está estabelecido. Certíssimo. Isso é ponto acento. Se está lá, está definido, é o que rege a organização. Exatamente, até porque a Constituição deles, não te esqueças que vais dizer, é de 1978, não é? Com o fim do franquismo, e é isso que ela define. Pronto, e era para aí que eu queria logo começar. Sendo legal, Estado é o que estabelece, ou seja, como funciona aquele organismo. E as pessoas. E depois é engraçado que tu pegas que as pessoas estão quem vai votar se aceita ou não a investidura. Eles continuam com o mesmo voto, mesmo depois quando passa para uma votação mais simples, sim. que eles só têm que ter um maior número de votos. Exatamente. Uma maioria direta. E eles continuam a manter o mesmo voto. Eu, por acaso, tive de ver isto com um pouco de atenção, quando eu estava a perceber que ele é elegido pelo rei, que é indigitado. É indigitado por rei. É como o Presidente da República aqui indigita uma pessoa para formar governo. Geralmente o líder do partido mais votado. Pois, e ele é o rei que representa a parte republicana. Sim, o chefe de Estado, exatamente. Mas é meio esquisito que ele indigita uma pessoa, tenta forçar e bate ao lado. Como assim? Então, agora, se não estou em erro, ele passou para o Sánchez. Segunda-feira e terça ele vai reunir e à partida vai dar a Pedro Sánchez a possibilidade de ser ele a formar governo como segundo e agora pressupõe isto que vai e até não consegue maioria novamente. Pedro Sánchez? Isto é cíclico? Tem outra solução? Não, foi o que eu disse, ou seja, até 27 de novembro se o Feijóo está fora, no entanto não invalida... Tem 47 dias, não é? E tem 47 dias para as eleições, exatamente. Porque aí e tu consegues organizar 47... Vamos ser nós que vamos organizar as eleições, vai? É em recorde, período recorde. Para 47 dias... Não, consegues porque as pessoas estão a par, mas já se fez uma campanha, a própria campanha acho que só dura uma semana em vez de 2, porque as pessoas
já estão familiarizadas com o candidato e com as ideias. Mas então os candidatos mantêm-se? Os candidatos podem se manter, assim o partido. Podem. Sim, assim o Não partido, obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, exatamente. Pois, é assim, eu estou a questionar porque eu não estou dentro destes Não, trâmites todos mas faz de uma eleições pergunta, espanholas. Não, mas faz uma pergunta pertinente, que é, a sociedade espanhola diz, não queremos o Pedro Sánchez, ok? Claramente, não queremos o Pedro Sánchez. No entanto, o que resulta dessas eleições não atribui uma maioria absoluta, nem com coligação, ao Feijóo. Ok? O que é que tu dependes de uma eleição destas? Os espanhóis querem que o Feijóo e o Pedro Sánchez se entendam. Mas agora só sabemos governar com maiorias em que não temos que passar a acabar com ninguém. O problema é mesmo esse. É o extremismo que estamos a assistir em todo o mundo. Tu estás a chegar numa altura em que ou estão comigo ou estão contra ou mim. estão sozinhos. É verdade. E o problema disso é que tu depois empancas o sistema todo. É. Porquê? Quando a uma minoria pequenina, é indiferente. Porque o voto dele não vai ser tão significativo em termos de números. O problema é quando essas minorias começam a aumentar. Eu falo minorias, é minorias parlamentares. Antes que Sim. venham aí. Ou seja, quando já tenho alguma envergadura e já Sim. tenho o voto que pode ou não decidir, se calhar pagam da mesma moeda com que foram recebidos no início. Sim. É isto que eu tento muitas das vezes e vejo é que depois, eu quando estava cá quiseste passar cartão e agora precisas de mim, eu não quero saber. E tentam bloquear para ganhar a batalha deles. E começa-se a extremar ao centro, o que promove a criação dos o aumento, não é? E o desenvolvimento do sistema. Sim, aliás, é o que tu vês por todo o mundo. Tu agora no Parlamento de Espanha passou de se falar o castelhano, não é? Espanhol, e podes falar catalão, galego e basco. Portanto, parece a ONU. Na ONU falam 6 línguas, no Parlamento Espanhol já se falam 4. O Pedro Sánchez, para formar governo com aqueles 178, precisa de formar governo com os independentistas bascos, catalães e galegos, que querem sair de Espanha. Mas sim, querem independência. Querem independência. Portanto, isto é confuso. Os catalães já disseram que, sim senhora, mas ou ele dá amnistia ao Carlos Puigdemont, que é o principal rosto da independência catalã, que anda exilado, quase preso na Sardenha, ninguém sabe muito bem como é que ele está, se está preso, se não está. Querem que o governo espanhol dê amnistia a um independentista para poderem suportar o governo. Quer dizer, olha, o rei, se tivesse essa possibilidade de perguntar ao Sánchez, olha, tu vais ter o apoio de partidos independentistas, e ele dissesse, bom, então não te vou digitar. O que é que tu achavas deste cenário? Mas isso seria discriminatório. Mas o rei de Espanha está lá para zelar pela integridade territorial. Sim. Mas seria da mesma discriminatório. Porque o problema é que se existe um conjunto de pessoas que foram elegidas pelo povo para lá estar, foi mal ou bem, foi a população que decidiu. Não, é isso, mas é que o rei de Espanha poderia, estamos aqui uns suponhos, ok? Sim. Poderia dizer, olá, tu tens ali o presidente do PT e vocês partilham dos mesmos valores ideais espanhóis e europeus. Entende com ele, senão vamos outra vez para eleições. Suponhamos, eu não sei se ele tem esse poder, se não tem, mas imagina que ele teria uma atitude destas. Não achas mais sensato? É mais sensato. Do que agora estamos a ir aos extremos, buscar só para não governarmos com o nosso principal opositor? Sim. O sensato é. Eu concordo contigo quando tu dizes que era muito melhor
juntar esses dois centros, ou seja, apesar de ser mas eram ali os dois Sim, centros, não, blá, um do não que ir bloquear buscar o extremos. outro. Mas a questão, e é isso que eu acho, É que os centros já se extremaram entre eles. exatamente, Pois, a é o separação problema. entre eles e problemas que estão para trás, que eu não facilito aqui, mas vão ficando lá as coisas na mágoa. E é na mágoa. E no Porque rancor, não é? Era, porque tu se quiseres, então vais ser com os outros, com os extremos. E os extremos não se dão. E eu não me consigo perceber como é que tu consegues ter uma. Como já aconteceu cá, tu teres um governo em que tem dois extremos diferentes. Em que um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Sim. Como é que tu sais dali? É como tu estares em casa, eu e a minha mulher, e um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Tipo, Sim. e a minha filha no meio, a para avançar. Sim. E um puxa Não, para o lado, outro puxa para o é outro. que tudo, Tipo, exatamente, é que depois tens aqui uma coisa. E aqui eu acho que tem a ver com ego político. Que é, não, eu fui eleito para representar as pessoas que votaram em mim. Por exatamente, isso, foi aí que eu quis há bocadinho chegar. Exatamente. Portanto, eu tenho autonomia para dizer quem é que vou apoiar. Quando, na realidade, o que as pessoas disseram foi: vocês têm este Parlamento, é para governarem assim, entendam-se. Os deputados e quem quer formar governo, neste momento, mistura o ego, como quem diz, não, eu decido quem vou apoiar porque as pessoas votaram em mim, Mas já ao invés de isso? dizer, não, as pessoas votaram assim, querem que o nosso país seja governado assim. Temos que nos entender. Pois, mas o problema, e já pensaste que pode ser de fora para dentro? Como assim? Esse ego, partidos eleitores para os representantes políticos. Repara bem, porque tu estás tão extremado que as próprias pessoas já criam rivalidade do partido que defendem. Certo. Estão a extremar tanto. Mas decidiram assim em russo. O povo é soberano. Pá. Pois os é, políticos estão lá para nos representar. Pois, eu sei que eles chegam lá e que se querem é orientar. Mas eles têm uma base de eleição. É esta. Entendam. Formem governo. Deixem os egos de lado. O que eu acho é que tudo. Ou seja, os políticos estão lá para nos representar. Ponto. Isso não há questão nenhuma. Mas depois há uma interpretação interna por parte dos partidos e políticos. É o ego. De como representar. É o ego. Pois. Onde é que eu vou ser mais favorecido para ter o meu apoio? Isso é outra questão. Isso já não é representar. Isso. Será que vou ser secretário de Estado? Será que quando acabar este mandato me vou mandar para uma empresa qualquer para eu ir trabalhar? Será que vão aprovar as minhas principais 10 medidas? Ou será que me vão aprovar a minha principal medida todos os anos? É que são coisas totalmente distintas que um deputado pode pensar, mas só metade delas, ou nem isso, é que na realidade favorecerão as pessoas que o elegeram. A questão nunca foi em favorecer quem o elegeu. É uma questão que não se põe. É uma distorção. Estás a distorcer. Peço desculpa, não vamos generalizar, mas grande parte não vai com o intuito de vou favorecer quem me elegeu, ou eu vou tirar o melhor partido para melhorar quem me elegeu, melhorar as condições de quem me elegeu. Não, pode pensar eu vou melhorar a mim porque assim melhor quem me elegeu. Distorce. Não, vou melhorar a mim para melhorar quem me elegeu. Para melhorar quem me elegeu. Porque aí vou ter mais 7 quintas no Douro e vou conseguir pegar mais gente e prego mais gente. É isso. Pronto, pá, não sei. Não, é que isto começa a acontecer. Era todo mundo, meu. Todo mundo. E à hora que nós estávamos a falar sobre isto, passou no hackathon, passou a dele, tem mais 45 dias. Isto, para quem está a ouvir, após o shutdown que deverá
ou tem uma data de limite de 2 horas e 45 a partir do momento em que nós estamos a gravar isto. Como é óbvio, quando sair o podcast já vão ficar a saber que a lei passou, que não há shutdown nos Estados Unidos, pelo menos no próximo mês e meio. Mas, novamente, Sim, vai voltamos estar. ao mesmo. Mas aí, não, olha, o melhor exemplo disto tudo, tu olhas para lá e tu consegues perceber que é por ego, é por perrice, e não estamos cá para trabalhar em conjunto para o país, mas estamos cá para defender a nossa causa. É isto que eu tenho a dizer. Sim. A nossa causa política, não é a nossa causa Eu juro dos que pensei eleitores e isso tudo. que ias meter um presidente sul-americano ao barulho. Juro. Nunca. Quiseste Não, mudar. não. Não. Não, porque depois vem aí aqueles serviços secretos e limpo o sebo. Exatamente. Eu nem sei quem é que é o presidente do Suriname. Não, mas fica aqui a verdade, porque é ao nosso lado. Escolhemos este tema precisamente por se passar em Espanha, por já ter acontecido em Portugal, por estar a acontecer nos Estados Unidos e por E aí vai fora. acontecer mais. Mesmo cá, a perspectiva que eu tenho é que isso aconteça. Sim. Já viste que na Rússia e na China isso não acontece? E bem. Porque quem é o maior? Quem é o maior? Sou eu. Sou eu. E quando a partir do momento em que te dizem que as eleições são meras burocracias, está tudo dito. Sim. É como os pedidos da minha filha, que ela acha que tem razão. É apenas burocracia, porque no fundo quem vai decidir isso? É verdade. Ela já pediu o telemóvel, isto agora é uma parte. Já pediu. Sinais do pediu, filme. sim. Sinais do filme. Não. Pediu para ver o YouTube, o meu. Não, um para ela. Estou a brincar, eu percebi. Não, eu quero um tablet. Ok. Não quero telemóvel. Muito bem. Até porque. Esbarrava no ditador. Não. Telemóvel, eu não. Porque vai ter. Agora te dás muita questão. Que nada tem a ver, mas agora tem que ser. E a questão da proibição dos telemóveis na escola? Acho bem. Yes? Sinceramente, acho bem. Até o 12º. Proibição de telemóvel até o 12º? Sim. Não digo na escola, digo na sala de aula, pelo menos. Isto é uma que. Ter ali um cesto, os telemóveis vão todos para lá. Sou claramente a favor de não haver telemóveis dentro da sala de aula. Pronto, está resolvida essa questão. Não, é por essa proibição. Sim. Aliás, há um município português que declarou isso há coisa, sei lá, de um mês. Não me lembro agora do município. Isso é legal? As leis é diferente. É orgânica interna, queres ver? Espera aí, olha, pede 2 minis. Peça. Eu ouvi a notícia, mas Almeirim. não posso concordar com isso. Direitos, Só liberdades e garantias. A questão aqui nem é se é correto ou se é incorreto. É um direito teu. Não é isso, Russo. Mas eles aprovaram isto no primeiro ciclo. E como ciclo. é que tu sabes se faz mal, se faz bem? Russo. Diz. Primeiro ciclo. Primeiro ciclo, esquece. No segundo e no terceiro é recomendado que eles não levem para a escola. Ok? Recomendado. Segundo e terceiro. Primeiro ciclo, eu estou a dizer proibido. que existiu aí uma petição para proibir nas escolas. Eu estou com escolas para mim. Nas escolas. Eu não falei na escola primária, que é o primeiro ciclo. Concordo. São pequeninos, o que é que eles precisam de telemóvel? Não precisam. Podem-se perder. Mete-lhe uma lapa. Como é aquela cena de daí, mete uma lapinha, pronto. Rocinho. Vamos ao próximo tema. Vamos ao próximo. Vamos lá. Até porque este poderá ser abordado futuramente, porque eu acho que vão ter desenvolvido. Mas pronto. Próximo tema. Visca seca. E para esta visca seca escolhemos um prazo, que é 1 mês para a extinção do CEF. Que é tempo que chega e que sobra. Eu já te digo, estamos em Portugal. 1 mês. Eu já nem faz uma autoestrada. Tu vais ouvir aqui na intro as voltas que isto deu e depois vamos abordar estas voltas e reviravoltas. Ora bem,
A 29 de outubro, o CEF será formalmente extinto. Criado em junho de 1976 com a sigla SE, de Serviço de Estrangeiros, para concentrar funções dispersas desde o fim do Estado Novo, tornou-se CEF, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, a quando da entrada de Portugal na União Europeia. Volvidos 37 anos, desaparece para voltar a dispersar estas funções. A queda inicia-se a 12 de março de 2020, quando o cidadão ucraniano Ior Omeniuk morreu no aeroporto de Lisboa às mãos do CEF. 13 inspectores foram acusados pelo Ministério Público de homicídio qualificado e 9 foram alvo de processos disciplinares por ação ou omissão por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna. A 9 de dezembro de 2020, o então Ministro com a pasta Eduardo Cabrita anuncia a saída da Diretora Nacional do CEF, Cristina Gatões, e o início de uma reforma tendo em vista o fim da instituição, nomeando para esse efeito o Tenente-General Luís Francisco Botelho Miguel, até há poucos meses antes Comandante-Geral da GNR. Nunca o Governo atribuiu a extinção do CEF ao que sucedeu, dizendo sempre que desde 2019 que se preparava o seu fim. A 22 de outubro de 2021 sai a lei que prevê a separação das funções policiais e das funções administrativas, que passariam a estar a cargo de uma nova entidade, a APMA, Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, que depois se passaria a chamar AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Estando previsto o início de funções para 11 de janeiro de 2022. A lei é, entretanto, congelada por 6 meses, sendo a justificação dada de que a pandemia continuava a exigir bastante do CEF. Passando a nova data a ser dia 13 de maio de 2022, dia da Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora. A ver se fazia ali um milagre. Era a ver se o milagre, era o milagre. Era de Fátima para o CEF. A 29 de março de 2022, o Tenente-General Botelho Miguel demite-se na véspera de tomada de posse do novo governo de António Costa. Fernando Pinheiro da Silva é nomeado para o cargo de diretor do CEF e alega que não sabia que a reforma estava tão atrasada, dizendo, e cito, quando chega a diretor tínhamos um problema. Ainda não tínhamos sequer começado com a formação da PSP e da GNR para a substituição do CEF nos postos de fronteiras, que deveria acontecer dali a um mês. O novo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, diz que a data de 13 de maio é para cumprir e pouco tempo depois volta a suspender o fecho do CEF, desta vez por tempo indeterminado. Fino. Finalmente aqui alguém que sabe estar. Vamos a ver. Não vamos prometer porque isto se calhar não dá. Entretanto, a 17 de agosto, sai Fernando Pinheiro da Silva, deste ano, sai Fernando Pinheiro da Silva e entra Paulo Batista para coordenar a fase final. Os cerca de 1.600 funcionários, bem como as competências, as missões e o património, vão ser distribuídos por 5 entidades tuteladas por 3 ministérios: Assuntos Parlamentares, Administração Interna e Justiça. Os inspectores do CEF serão distribuídos pelas 3 polícias, sendo que a GNR ficará responsável por vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras marítimas e terrestres, incluindo terminais de cruzeiro. A PSP integrará as competências de vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras aeroportuárias, enquanto a PJ fica com a competência reservada na investigação da imigração ilegal e tráfico de pessoas. E os 2 organismos que vão integrar os trabalhadores com funções não policiais são a AIMA e o IRN, que é o Instituto dos Registros e Notariado. Rocinho, como disseste bem, será desta? Não me digas que não. Eu vou ser sincero. Opa! Então. Sinceramente, não é desta. Não é desta. Não pode, Russo, falta um mês, Russo. Não, eu vou-te explicar. Então fala. Eu sei que estás mais por dentro do que eu nisto. A PSP tem formado neste momento, e bem, mais agentes para substituir
as funções dos agentes do CEF do que o CEF. Ou seja, não é falta de agentes já formados. Ok. O problema é que a PSP nos pode tirar do local onde estão as esquadras aeroportuárias, porque se os colocar no sítio onde são necessários e para o qual já deu formação, que é no local onde estavam os agentes do CEF, eles ficam sem agentes nas quadras. Ou seja, Ora bem. eu acredito que não vai acontecer, visto que não podes ter duas pessoas a cumprir duas funções ao mesmo tempo. Podes dois em um? É assim, bem espremidinho. Não consegues. Até porque dessas ele ou pessoas que já carimba estão formadas, ou não, dessas pessoas que já têm a formação, algumas estão doentes, outras de baixa, outras indisponíveis. Ou seja, tu ficas num sítio, numa pescadinha de rabo na boca, porque tu já tens e vai ser a desculpa. Nós até já temos, estou mesmo a ver, nós até já temos, mas precisamos da gente aqui. E como nós sabemos, ainda há pouquinho tempo estavam a berrar porque não tinham militares e calculo que também não tenham agentes. Vamos contratar fora. Ora, vamos contratar fora. Eu ia lá chegar e não deixaste. Tu és um tratante. Mas conduziste. Eu conduzia para aí e tu não deixaste. Ou seja, tu estás com problemas para colocar gente dentro das carreiras militares, estás a ter dificuldades em colocar gente dentro das carreiras policiais. E porquê? Porque será? Porque ninguém está para dar a vida, ter um risco acrescido na sua vida por um dízimo. E na semana passada falaste com bombeiros voluntários acerca disso. Sem saber que isto parece que encaixa, isto parece que... É isso. Mas alguém de seu perfeito juízo se vai embarcar numa profissão com os riscos acrescidos, nos chega às costas, vão ser colocados a 200 ou 300 km de casa, estão lá há 10 anos, ao final de 10 anos viram para talvez tudo correr bem para mais perto, a ganhar o que ganham. Sim. Há que ter consciência. Passando esta à frente, é óbvio que não vão conseguir ter gente para conseguir colocar os agentes a fazer as funções do CEF que iriam ser cessadas, e como não tem forma de colocar gente lá nas esquadras que são precisos, isto não vai andar para a frente. Não tem como forma de andar. Eu, por um lado, até fico contente desta divisão. A divisão de funções. Ok. Não, da divisão de funções. Eu concordo com a divisão de funções. Sim, faz sentido. Eu, colocando já outra vez o chapéu de alumínio, eu acredito que as fronteiras terrestres, devido à perigosidade do mundo atual e da entrada e saída de migrantes, devido ser mais controladas, acredito que a GNR terá mais capacidade para fazer esse tipo de controle com o CEF. Os postos no interior são maioritariamente a GNR. Sim, e acredito que se calhar tenha uma maior facilidade de controlar as vias terrestres. As vias marítimas, idem aspas, a GNR já tem executado até missões no exterior, equipado com equipamentos náuticos. Sim. Eu concordo com esta divisão. O problema é que gente. Isto não vai acontecer porque falta gente. Tipo, não se pode esperar que as pessoas façam duas funções, e nem se pode. Aí agora, e como é que vamos fazer? Vamos a Cuba, já fomos buscar médicos, vamos buscar polícias também. Como é que vamos fazer então? Sim. Como é que ficamos? Isso costumam dizer que é a terceira vez. Esta é a terceira tentativa. Não acredito. E isto é 29 de outubro, é daqui a um mês. É um mês. Tu, é um mês, estás com estes problemas. Como é que consegues resolver isto num mês? O custo, eu não sei se estará a sair, mas pela data não está. Costuma ser nesta altura que inicia. O que é o Halloween? Não, a formação de agentes okay. da PSP. Mesmo que tivesse a sair,
Sim, não mas te espera aí, cobra. mas eles têm quadros do CEF a ser integrados nas forças policiais, certo? Sim, quadros administrativos, alguns deles. Mas achas que alguém quer ir para. E depois. Peraí, aqui é outra questão. Há quadros administrativos e quadros no policiais também. Sim, os Mas policiais vão ser repartidos pelas três forças, certo? sim, mas vão para a PJ. Acho que não vão todos. Acho que Pois, eles vão mas ser distribuídos. são 300 ou qualquer coisa assim parecida. Sim, a maioria é para a PJ. Pois, Pois. está certo, tens razão. E depois tu vão para lá, não é? E tu não cobres os que saem das funções que já estavam a ter. Pois, tens razão. Eu- Não, não vai, não vai, não vai. Tu tens um mês, tinhas um mês, já tens menos de um mês hoje Opa, mas para se o resolver problema está isto. nos aeroportos, eu tenho uma solução. Tu vais ao aeroporto de Beja e tiras lá toda a gente. Também não estão lá a fazer nada, na verdade seja dita. Mas também só estão lá dois. Não resolve. E só não está um porque não dá para jogar a canastra sozinho. Estou a brincar. Exatamente. Não, é esquisito, é estranho. Uma situação nem que há já vem a pressão. arrastar-se há anos Sim, sim. e que não se consegue ter uma previsão de solução à vista. Eu não acredito que seja desta data. Eh, isto era fácil de resolver, né? Então. É meter pessoal, moço. Pois. Meter pessoal. Meter pessoal. Não Vamos ao é. exército buscar gente. Não vamos angariar tipo peditórios. Isto não é um peditório da festa da Nossa Senhora não é? Isto é meter pessoal e dar-lhes condições para que eles queiram enveredar por esse. Para essa carreira. Exatamente. Tu não podes esperar que seja por amor. E carolice, não é? Não, opá, é óbvio que há muita gente que vai porque é o que gosta, é o que Vai queria. por vocação, exatamente. Exatamente. Mas não podes Mas não viver é só toda a disso. gente. Exatamente. Tu não 100% de vives. acordo. Se for por vocação, nem precisas pagar. Não, olha, faça, Das refeições, não é? eu arrisco-me a dizer, façam um curso, olha, aceitamos X pessoas, existem X vagas, salário. É por vocação não pagamos. E ainda vê quantos é que vão se alistar. Ninguém. O Rui As pessoas têm Manuel, de o viver. Constantino. Não, as pessoas têm que viver. Sim. E fica aqui mais um caso em que andam há Anos. vários anos para resolver uma situação que não é assim tão difícil. Se calhar o mais complicado está feito, que era a divisão de funções, a passagem do que é que cada um iria fazer, Sim, e depois a falta de pessoal. E depois um chefe, não é? A coordenar toda esta interoperabilidade. Exatamente. E depois há outra questão. Não há pessoas, não há agentes, não há polícias, não há CNRs, falta tudo. Mas tem um gajo lá só para criar estes nomes, pá. Já viste quantas vezes já se mudou de nome? Já. É preciso ter lá um gajo sozinho, durante a tarde. Ora bem, isto chama-se coisa. Puma. Não, agora é. Agora é Aima. Aima é mais Vou-lhe bonito. pôr mais um I, Entrou o mais P. um S, mais não sei o quê. Poça, é preciso ter lá só um gajo só para inventar nomes. Sim. Opa, dava um Osiris Rex e tal. Tá bom. Não sei. Vamos a ver, mas realmente esta visca é seca e vem sequinha. Isto é visca para levar os 4. Mas eu 4. eu acho que ela não consegue ser espremida para além deste mês. Mas depois do que eu vi aqui hoje, já não me apetece. Aguardemos. Eu já vi coisas bem mais complexas a não se concretizar. É verdade. É verdade. Pronto, e fica a nossa visca seca apresentada. Seca e dissecada. Seca, mas para 4. Para quatro. Para capote. Seca e o gajo à tua frente puxa logo das. Uma, já ficaste sem ela. É verdade, é verdade. Rocinho, vamos ao próximo? Vamos lá, não. Ora bem, vamos ao nosso macete da semana. Olá, já vi falar em muita coisa. Conhece um desporto chamado cashball? Ai não era desporto. Esse não é daquele filme que andam de moto e de patins e lá dentro? Não? Money Cash? Moneyball, Moneyball. Era algo assim de género, que eles andavam numa arena à volta e tipo. Não é mal pensar, não é mal pensar. Ora bem, a 16 de maio de 2018, a PJ lança um comunicado
dizendo que confirma a detenção de 4 pessoas no âmbito da Operação Cashball, indiciadas por corrupção no desporto, no âmbito da investigação às suspeitas de corrupção relativamente ao título de campeão de handball do Sporting em 2016-2017. Meios de comunicação social referem também que a investigação atinge o departamento de futebol, pois um dos detidos, André Geraldes, era à altura o diretor de futebol do Sporting. Entre os detidos estava também Paulo Silva, que foi o denunciante de todo este processo, tendo apontado o então presidente Bruno Carvalho como, e cito, chefe do esquema. A 22 de junho do mesmo ano, e já bastante debilitado mediaticamente, Bruno Carvalho perde a presidência do Sporting para Frederico Baratas. Durante bastante tempo, este era o tema do mundo esportivo em Portugal. Sem dúvida. A 12 de abril de 2021, um ano por si só sugere, André Geraldes, já como presidente da SAD do Estrela da Amadora, desde 1 de julho do ano transato de 2020, e depois de ter sido presidente do Farense desde 19 de novembro de 2018, meio ano depois de ser detido, e o Sporting, instituição, são ilibados. Até aqui, tudo mais ou menos. A 30 de maio de 2023, o Tribunal inicia o julgamento aos restantes 3 detidos. A 26 de setembro de 2023, o Tribunal absolve todos os arguidos, pois o denunciante ficou em silêncio. Atualmente, isto vai parecer que os filmes, nowadays, Bruno Carvalho é DJ e participa em reality shows, e André Geraldes é presidente, sabes de quê? De um clube de futebol, que é o Barzinho. Depois de sair o ano passado da liderança do Estrela da Amadora. Ora bem, Russo, eu nem sei para onde é que é de pegar. A minha questão é logo. A primeira questão. Diz-me, a tua primeira. Isto é em Portugal, não é? É Portugal, sim, não é na Somália. Portugal. O denunciante não vai preso porquê? Porque teve calado. Não, mas costuma de ser preso. Quem denuncia vai logo preso. Logo. Não se pode denunciar coisas de futebol, primeiro logo é preso. Quem denuncia, cometeu crimes para denunciar. Ponto final. Está feito. Ponto final, está feito. Eu é que mando aqui neste macete, é meu, fui o que eu fiz. Não, isto é tudo recambulesco. E depois, eu não percebo como é que alguém também, num ano, é presidente de um clube, ou da Assembleia, ou da SAD, que eu estava aqui a tentar escrever e não consegui. Qual, o André Geraldo? Sim, estava não, ele era o diretor de futebol do Sporting. Sim, depois passou para o Estrela? Sim. Para o Estrela. Sim, e agora está no Barzinho. Espera aí. Vamos pôr aqui ponto de ordem na mesa, porque transfer market. Ora bem, André Geraldes, 1 de julho de 2013 a 30 de 6 de 2018, diretor desportivo geral no Sport. Sim. Ok? 5 anos. Ok. No dia a seguir, 1 de julho de 2013. Não, este era o mesmo. Do Sporting. 2 meses depois, já há eleições. A direção do Bruno Carvalho perde. Vai embora. Sim. Eles tinham sido acusados 2 meses antes. 6 meses depois de ser acusados, tu tens André Geraldes a 19 de 11 de 2018 a 30 de 6 de 2020, né? Sim. CEO do Farense. CEO do Farense. Do Farense, ok. Ok. Um dia depois, ou seja, ele sai a 30 de 6 de 2020 e a 1 de 7 de 2020, presidente do Estrela da Amadora. Ok. Cargo que ocupou durante 2 anos, certinho. Até 30 de 6 de 2022. Sim. A 1 de 7 de 2022, no dia a seguir a sair do Estrela da Amadora e já elevado, ok? Inicia funções como CEO do Barzinho. Ora bem,
Eu já nem falo do Isto tudo em Barzinho. Portugal. Isto tudo em Eu não Portugal. falo do Barzinho que ele foi alivado, é alivado, parou. Ok? Bem ou Tu mal, normalmente, para passares por esses cargos, sabes o que é que tens de fazer em Portugal, não sabes? tu não precisas de idoneidade. Não, o pior é que passa de um clube para o outro, de um clube para o outro, de um clube para o outro, que é amor à camisola. Ah, sim. Não, uma coisa também te digo. O Farense e o Estrela estão bem. Não é? Estão na primeira. Portanto, o homem... Alguma coisa ele deve fazer bem. Ele trabalha apresenta. Ele apresenta trabalho. E o Por isso, Barzinho há de lá chegar. Ok? Agora, como é que alguém que é detido, ok? Vem cá para fora, escutas e delações e tudo mais, e o gajo consegue chegar ao ponto máximo no futebol, né? De 2 SADs ou de 2 clubes, o que lhe quiser chamar. Como é que é possível? conhecimentos. Conhece e sorte. Conhecimentos e muita sorte. E fé. Não, sorte. Preciso ter muita fé também. Sorte. E fé. Sorte tem ele. E fé. Acredita em mim. É preciso ter fé nestes casos. Olá. É ter fé que isto não acaba. Tu olhas para estas recambuscagens todas, estas piruetas que saltam de um lado, salta do outro, salta de um lado, salta do outro. Como é que é possível isto acontecer e ninguém questionar? Como é que é possível? Tipo, não podes. Tu vês a dedicação com outros presidentes de outros clubes ao longo dos anos conseguiram implementar as suas ideias, conseguiram sempre defender o clube. Isto é quase um trabalho. É um trabalho. Olha, hoje sou presidente aqui e amanhã já sou lá. Opa, E como é que se consegue isto? Como é que se consegue fazer isto assim? Como é que estes clubes depois se safam e sobem? Não se sabe. Tu ficas sempre na perspectiva de porque é que isto acontece. Não é preciso pensar muito. É que depois tens um denunciante que afinal fica calado. fica calado. Pá, o gajo denuncia, ok, E o que é que tu levarei? faz-se a instrução, não é? Opa, durante a instrução o Sporting instituição sai fora porque o Bruno Carvalho disse que nem conhecia o denunciante, nunca tinha falado com ele, e o André Geraldes, se calhar pelas mesmas razões, salta fora. Ficam 3, o denunciante não fala, ninguém é condenado. Pronto, está resolvido. E o que é que te levaria a ti tu denunciares alguém e depois não prestares depoimento? Ou não prestares declarações? Das duas, uma. Ou viraste Ricardo Salgado de qualquer coisa. Ou pode alguém acontecer. te disse: ó meu amigo, se tu abres a boca, vais para dentro de 4 tábuas. Não, isso não. Mas que. Não sei. Eu não sei. Que, olha, vou-te resolver a vida. Precisas trabalhar mais. Sim, se calhar vai para roupeiro do barzinho, caralho. Pois, não se sabe. Não sei. Mas é esquisito. É outro caso que não vai. Como é que isto funciona assim neste país quando há um delator? E é que não foi uma estes declarações iniciais não servem? Não, Por visto, fazer não uma tem queixa. validade nenhuma. Pois, Não sei. para haver uma queixa tem de haver um depoimento. Não houve. E a Polícia Judiciária, não é? Fez 4 detenções, não é? A 16 de maio de 2018, com base nessas declarações. E a comunicação social, não sei se te lembras, na altura era áudios a ser divulgados, mensagens a ser divulgadas. Mas é isso também que me estranha. Tipo, como é que divulga esse tipo de áudios quando isso devia estar em segredo de justiça? Rui Pinto. Pronto, mas esse denunciante então foi preso. Esse foi. Esse foi. Pois. Era aí. Porque não envolveu outro clube. É pessoal. Possivelmente.
Estás a perceber? Agora, é que eu, como um cidadão, que como está na moda agora dizer eu não sou jurista, não percebo nada disto, tenho algum bom senso, eu não sei como é que isto é possível. Não sei. Pá, Não sei. E ó, temos claro que isto assim, claro que assim este nosso país temos não de trazer funciona. para a semana um bom advogado para nos elucidar como é que isso se faz. Eu não tenho um bom advogado, pá, mas conheço aí um antigo regedor aqui da zona. Havia uma renúncia, meu. Não era feitor, era regedor. Esqueci-me dessa. O Uma que é? renúncia. Feitor. O feitor era aquele que fazia o campo e que estava bem com o regedor. Também servia. Mas o que mandava era o regedor. Mas o regedor é o que mandava, mas o regedor mandava fazer aquilo que o feitor lhe dizia. É O feitor é que tinha. É que tinha o poder todo. É verdade. O poder estava no feitor. Não sei. Mas se para ser regedor precisa ser presidente do clube, pronto. É possível. Vou-me envolver mais no futebol. Porque depois. Não sei. Não te envolvas, pá. Não. Nem de longe, nem de perto. Mas fazer. Não sei como é que isto é possível. Sou-te sincero. Fica aqui. Não, é esquisito porque. Acho que não há muito mais a dizer. Há delações. Há provas. Há incriminados. Nem todos, acredito, que naquela primeira fase de instrução fossem incriminados corretamente, ok, saltaram fora, tudo bem. Há 3 que são considerados culpados ou arguidos para ser julgados. 6 meses depois, ou alguns meses depois, sai a sentença a dizer que foi toda a gente absolvido. Não sei. Fez justiça. Não sei. De alguma maneira se fez justiça. Rocinho. Vamos deixar o Macete para trás. Vamos deixar o Macete. Um gajo até fica triste. Não, é que eu fico abananado com certas coisas que vejo e que leio. Mas acredita que às vezes basta Ficar calado? questões jurídicas. Não, questões jurídicas para o processo não andar. Questões jurídicas é quando digo, pá, isto tem de ser feito assim, não foi feito assim, também já não conta. A prova não é admitida, está feito. É, possivelmente. Algo assim do género. Até porque para haver a queixa tem de haver um relatório que explica o motivo da queixa e dê motivos para o processo andar para a frente. E depois já não diz mais nada. Mas por isso é que se fez a instrução. Não é? Passado 2 ou 3 anos de eles serem detidos e a instrução está feita, há 2 que dizem, afinal estes 2 não devem ser julgados. Tudo bem. Ok. E depois os que são julgados, afinal também já deviam ter sido absolvidos. Mas também não podemos partir do princípio que os que estão a ser julgados são culpados também. Não. Ser julgados. São arguídos, estão lá para se defender. Exatamente. Agora o que me questiona, atribui-se uma carga negativa ao termo arguído quando isso o que permite é que a pessoa se defenda. Correto, 100% de acordo. Vamos lá. O que é isto? Agora o que é estranho é o denunciante que se calou. E esta, hein? Mas está no direito, mas olha, está no direito dele também. Está no direito eu essas dele. coisas, sabes que essas coisas dos direitos, eu sou. Não, isto eu acredito que tenha sido feito de acordo com os direitos de todos. Claro. Isso nem ponho isso em causa, não é? Por isso é que saiu este resultado. Serviu a toda a gente. Andou-se aqui 5 anos a esgotar recursos públicos e a montanha pariu um raio. Mais uma vez. Não pariu. Não pariu. Não pariu. Não deu nada. Era só um arroto. Era um gás. Era gás. Era gás. Rocinho, vamos nos nossos jokers. Vamos lá. Começa tu hoje. Começo eu? Muito bem. Sim. Começa. Ora bem, o meu joker ponderei como o joker, ou cheguei a ponderar o meu joker ser pelo menos este possível shutdown do governo dos Estados Unidos, que afinal acabou por não se verificar, mas quem tinha razão, é verdade, mas encontrei ou tive acesso a uma situação bem mais específica, que é uma atleta de LeBrons que se qualifica para os Jogos Olímpicos. No passado dia 24 de setembro, em Osijek, na Croácia,
A penafilense natural de Boldrões, Inês Barros, tornou-se campeã europeia de tiro com armas de caça, chamado trap, batendo na final a italiana Silvana Stanco ao partir 43 pratos contra os 38 da adversária. Com este título, para além de os encher de orgulho ao representar a nação no lugar mais alto do pódio, conseguiu também uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris a realizar no ano que vem, tornando-se a primeira atiradora portuguesa a competir a título individual no maior evento desportivo do planeta, que são os Jogos Olímpicos. Parabéns. Não Parabéns tenho mais mesmo. nada a dizer esta notícia, só por si. A notícia representa logo tudo o que queríamos dizer. De parabéns mesmo. Um orgulho. Sim, temos a tela. Ora bem, para esta semana o meu joker é nada mais nada menos que a seguinte frase: ainda bem que tomam conta de mim. Tomam conta E eu de com ti. isto eu com isto queria trazer aqui à nossa mesa o facto de estar para aprovação a nova lei de tabaco, que vai limitar o consumo de tabaco em diversos espaços, bem como hospitais, escolas, serviços públicos e administrativos. E isto Oi? diz? Oi? Vai também ser proibida a venda de tabacos aquecidos e vaporizadores com sabores. E eu Ora, diz lá. eu acho com estranheza estas leis, visto que houve um grande investimento no passado para que se pudesse proporcionar espaços legais e certificados para a atividade fumatória. Sim. E agora vão ser revistos, até porque mesmo esplanadas que não sejam ao ar livre, com isto são aquelas esplanadas fechadas, vão ser locais também proibidos para fumar, e mesmo locais destinados a fumantes, ou seja, aquelas salinhas que existiam dentro de certos edifícios para que as pessoas pudessem fumar, também vão ser proibidas. E é com imenso agrado que vejo esta decisão, esta possível decisão, porque o Estado pensa que pode tomar conta de toda a gente. Pensa que pode... É verdade. Eu vou dar outro exemplo. No passado, o Estado decidiu que as pessoas não podiam ser diabéticas. Então, obrigou a reduzir os pacotinhos de açúcar dos cafés, que inicialmente eram de 9, 10 gramas, passar para 5, 6 e agora estão em 3, 4 gramas. Eu, por vezes, vou tomar o meu cafezinho e penso em pedir uma segunda carteirinha de açúcar. Porque o Estado acha que todas as pessoas deviam de reduzir o consumo de açúcar. Eu não posso ser diabético. Eu não posso dar ao luxo de querer ser diabético também. O Estado, há uns tempos atrás, reduziu o sal no pão. Ou seja, as pessoas também não podem sofrer de hipertensão à vontade. Temos de cortar o sal a toda a gente. Há uns tempos atrás, açúcar nos refrigerantes. Vai pagar mais uma taxinha no açúcar nos refrigerantes. Começou-se a taxar os açúcares nos refrigerantes. E eu, por um lado, fico agradeço ao Estado por tomar conta de mim. Visto que eu, com esta idade, não sou responsável de tomar conta de mim próprio. Estás a ver, sim? Estás a Sim. ver? Estou. Vês como eles estão do nosso lado? Estão aqui para nos defender. Eu não... É que parece a minha arrasas liberdade... mesmo. Diz? Parece que arrasas mesmo. Não, a minha liberdade de fazer o que quero, não estando a prejudicar ninguém, afinal, não é nenhuma. Ok. Para a minha vida. E com isto, deixa este joker, No ar. este coringão. O teu palpite-me que vamos voltar a falar sobre ele. Palpite. Não sabias? Não. Aliás, tu estavas a ler a notícia e eu, mas é proibido fumar
nos hospitais, escolas nos hospitais interior. Exatamente. Dentro do hospital. A proibição é no espaço do hospital e espaço exterior. Pois era isso. Que eu pensei, olha, ele começou a ler, ouviu uma notícia de 2015. Não, espaço exterior do hospital, mas que pertence ao hospital. Tem muros. E os profissionais de saúde? E os já não vem fumar para as escadas do hospital, não sei. E os funcionários públicos? É por um bem maior. Sabes aquela história do bem maior? Sei. Só Pronto, alguns é que sabem igual. É por um bem maior. Eu bebia refrigerantes. Acabava de beber um refrigerante, ficava com energia para o dia todo. Porque eu tinha 100 gramas de açúcar por copo. Hoje não posso. Poder posso, mas tenho de pagar uma taxinha de açúcar. É verdade. Taxas e taxinhas, não é? É, mas felizmente temos quem tome conta de mim. Nosso. Pai, então não te queixas, estás a ver? Não me queixo nadinha. Nunca mais poderemos sequer ser qualquer tipo de comentário negativo a quem toma conta de nós. É? Eu com tamanha consideração vou começá-los a tratar por pai. E pedir uma pai mesada. Pai Estado, olha, o que acha melhor para mim? Acha que respire ou que sustenha a respiração por 3 anos? Um pouco mais. Não dá isto. É difícil. Não, eu acho isto engraçado porque obrigaram as pessoas a fazer uns investimentos medonhos para terem condições de extração das salas de fumo. Sim. E agora vão cortar. E o que é que tu fazes àquela sala de fumo? É que as pessoas já nem ligam matrecos. Podes meter lá os matrecos. É verdade, olha, os nossos matrecos estão aqui ao lado, estão parados. Nós também dissemos ao homem para não deixar ninguém enquanto senão aquilo era um barulho a pingolim, tipo, a bater as mesas de pingolim. Sim. Ok, muito bem. Olha, temos o senhor a fazer sinal. Falámos dos matrecos, apontámos para os matrecos. Já vamos. Já avisei. Sim. Olha, por falar nisso, eu tenho ali uma sandes panada que ele tem ali para nós. É? Vamos lá. Vamos lá. Deu fome. Gente, muito obrigado. Já sabem, se gostaram do conteúdo e ainda não subscreveram, dê-nos uma forcinha para nos ajudar a chegar a mais gente que queira ter assim as notícias com uma pitada de sal e pimenta. Com moderação, porque senão... Vê lá. O sal já nos cortar, porque às vezes queres que eu corte o piripiri também. Sim. Mas dei uma força para chegarmos a mais gente. É isso que nos motiva. É brincar um bocadinho com os temas que saíram na semana. E, pelo menos a quem não ouviu, ou a quem os quais não chegaram ao conhecimento, que desta maneira se mantenham informados. Até para a semana e um abraço. Boa semana a todos. Levaste capote. Não jogas mesmo nada. Arruma lá isso que quero fechar o tasco.